Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Trancadas. Eu sou Ricardo Almeida e hoje a gente segue acompanhando mais um dos curtas do Festival de Curtas Capivaras Trancadas. Este festival que foi selecionado no edital Movimentar da CECEL-MT, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. E hoje a gente vai dialogar sobre o filme Ditadura Roxa, que, para quem ainda não assistiu, vai lá assistir no canal do YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e também na bio do nosso Instagram. O Ditadura Roxa, a gente acompanha uma sociedade dividida entre pessoas roxas, que são socialmente estabelecidas como superiores, e pessoas verdes, ditas como socialmente inferiores. A partir disso, a gente acompanha a jornada de Ieda, uma senhora vendedora de pães que entra em conflito ao ganhar na loteria a possibilidade de ascender socialmente. E para dialogar com a gente tem a nossa protagonista dessa história, Maybe Rodrigues. Tudo bem? Se apresente para os nossos ouvintes. Olá, pessoas lindas, maravilhosas. Eu sou Maybe Rodrigues, a protagonista de Ditadura Roxa e Ieda. E primeiro eu quero dizer que estou feliz demais em participar deste programa e espero que eu possa proporcionar alguns momentos assim, de prazer ao contar um pouco sobre o nosso trabalho em relação à Ditadura Roxa. O prazer já é nosso em te receber aqui, Maybe. Muito obrigado por ter topado esse convite, disponibilizado uma horinha aí do seu dia. E para nos acompanhar, como sempre, temos aqui um membro da curadoria. E hoje, Juliana Segovia. Eu sempre travo no seu nome, me desculpa. Segovia. Juliana Segovia, se apresente para os nossos ouvintes que ainda não ouviram sua belíssima voz. Olá, ouvintes. Eu sou a Juliana Segovia, estou falando aqui diretamente da cidade de Cuiabá, do estado de Mato Grosso. Sou realizadora do audiovisual e também curadora do Festival Capivaras Trancadas. E estou aqui muito contente em poder dialogar com a Maybe, que já tinha assistido Ditadura Roxa em outros festivais. É um filme que eu curto muito e acho a atuação dela incrível. Estou achando uma honra estar aqui nessa possibilidade de a gente trocar essa ideia. Para iniciar, né, eu não vou puxar uma coisa do tipo assim, como que surgiu Ditadura Roxa? Imagino que Maybe, mas eu queria saber, Maybe, quando você entra quando você começa a se envolver com toda a equipe de produção do curta? Bom, tudo começou, na verdade, eu estava numa estrada, voltando de um festival, né, que eu sou de BH, e eu tinha ido participar de um festival de teatro em Vitória. E eu voltando do festival, eu recebo uma ligação de pessoal me convidando para participar de um casting do Ditadura Roxa, que era um curta, um trabalho de conclusão do pessoal de faculdade. E aí eu falei que eu não podia, porque eu estava chegando de viagem, e enfim, não dava questão de agenda mesmo, né? Mas o pessoal falou assim, não, faz o seguinte, grava uma cena pra gente e manda. E eu sou muito assim, eu gosto muito de estar presente. Ela falou assim, mas gravar uma cena não é a mesma coisa. Enfim, me falaram do que se tratava o roteiro, gravei. Mas porque o produtor, ele já tinha me assistido no espetáculo que eu tinha feito. Eu chamava Nos Porões da Loucura. Ele me viu nesse espetáculo e tinha sido também indicação de um outro curta que eu já tinha participado, Jaísa, e aí me indicaram. Foi assim que eu fui chegando devagarzinho no Ditadura Roxa, né? Porque a primeiro momento, se depender só de mim, eu não iria participar, porque eu não estava presente para fazer o casting. E aí eu fui fazer o casting, né, me apresentaram o roteiro, eu gostei demais de primeiro, assim, só que fiz o casting, mas assim, não vou, né? Sabe aquelas coisas que você vai mesmo para cumprir palavras, assim, assim, não, eu vou para poder, né, cumprir palavras, mas eu não imaginava que seria, que eu iria passar. E outra coisa, eu não sabia que era para
protagonista, né? O teste para fazer o papel da Ieda. Eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo, assim, aí me falaram, você passou e você vai ser a protagonista. Eu, oi, como é que é? Gente, muita responsabilidade, mas eu fiquei feliz demais. Então, assim, foi assim que eu cheguei até o roteiro, né? E depois eu fiquei sabendo também que o Matheus tinha escrito o papel para mim, assim, o papel da Ieda tinha sido desenvolvido para mim. Eu falei assim, nossa! Aí que eu fiquei mais assim, gente, quanta honra e quanta responsabilidade, né? Então, o Ditadura Roxa, ele chegou meio que devagar, assim, para mim. Bem devagarzinho mesmo. E confesso que tá chegando até hoje, sabe? Que até hoje quem tá me surpreendendo assistindo o filme, conversando com as pessoas sobre o filme, né? Ainda tá chegando, tá? Cada vez que eu assisto, é algo de novo que a Ieda chega para mim. Então, foi assim. Nossa, então foi uma pegadinha da produção, na real, né? Tipo assim, faz aí um teste pra gente. E meio que já na ideia de, tipo assim, vai ser ela mesmo. Exatamente, isso mesmo. Ele só queria uma confirmação mesmo, assim, sabe? Ao vivo e a cores. E Maybe, quanto tempo, a partir do momento que vocês iniciaram a gravar e tudo mais, até o curta sair, demorou em média? Nossa, foram mais de 2 meses, assim, foi um tempinho, viu? Foi um tempinho. Foram mais de 2 meses e foi puxado, assim, eu, ainda mais como protagonista, todos os dias, semana, gravando de madrugada, final de semana, foi puxado, foram diários, assim, bem puxadas mesmo, foi prazeroso. Eu falo que tudo na vida tem que ter prazer, né, porque requer um esforço muito grande, assim, o envolvimento da equipe muito grande, mas foi muito bom de fazer. Ai, beleza. Tem alguns pontos no filme, né, que é sempre importante destacar. O curta, ele traz, né, essa alegoria meio sci-fi, que eu acho que eu considero quase como um sci-fi o curta, no final das contas. Em relação a uma sociedade racializada, né, uma sociedade dividida tanto pela raça quanto pela classe, né? Eu acho que o curta estabelece de alguma forma mais a classe, por conta que quando a gente, naquela cena final, a gente vê pessoas negras como pessoas roxas também, né? Que é um ponto interessante até de dialogar. Mas, no geral, quando eu tava assistindo o curta, na hora, assim, me veio algumas coisas da faculdade, que eu sou estudante de História. E aí eu comecei a pensar em um texto, que agora eu vou esquecer, acho que é Franz Fanon que escreve Peles Negras, Máscaras Brancas, acho que é isso, né? Aí a gente pode... eu acho que é um bom caminho para a gente começar a puxar algumas temáticas desse filme, né? Você, como atriz, né? Imagino que você tem uma leitura muito própria de tudo que acontece. Como que você lê essa alegoria da racialidade? Pois é, né? O Ditadura Roxa, para mim, foi a própria representação da divisão de classes que a gente vive hoje, né? A questão do como que o povo preto se encaixa nessa sociedade hoje racista, ou o que ele tem que barganhar, o que a gente tem que barganhar para se encaixar nos padrões, né? Indo de encontro aos nossos desejos. E eu acho que o Matheus, enquanto diretor, ele foi muito feliz em trazer essa alegoria das cores para representar essa divisão de classes, né? Essa divisão de cores que a gente vive hoje. Porque é muito cair no comum você levar para a tela a questão da divisão, como que o povo preto, como que a mulher negra se encaixa na sociedade dos brancos, é muito, né? Mas ele achou uma maneira, alegoricamente falando, de representar essa divisão pelas cores, que me tocou muito, assim, no sentido de criatividade, sabe? E o Ditadura Roxa, através dessa alegoria, ele ilustra muito, muito bem
a questão que vivemos hoje, né? A questão como que é o desejo, como que o desejo dessa mulher que quer passar porque ela vive na sociedade dita como a classe inferior, que é a sociedade dos verdes, como que essa mulher, o que ela tem que fazer, quais são os desejos que ela tem que negociar para passar do lado da sociedade dos dominantes, no caso, os roxos, que é tipo como a sociedade superior, né? E isso me trouxe esse olhar para nós, assim, nossa, gente, quantas coisas hoje em dia a gente tem que negociar, ou é obrigado a negociar, ou não, para passar para o lado de lá, ou para passar para o lado da sociedade que a gente dita como, o lado de lá é o lado superior, é o melhor do que eu estou hoje. Né? Uma coisa bacana que eu sempre gosto de falar, tocar no ponto, uma das locações foi o Automóvel Clube, lá no filme, aquela cena que ela entra, parece que é um palácio bacana para receber o cheque do prêmio. Ali foi gravado no Automóvel Clube. O Automóvel Clube, gente, eu cresci, é bem no centro de BH, eu cresci transitando ali na frente do Automóvel Clube. Sabe aquele lugar que você nunca imagina que você vai entrar? Que aquele lugar não me cabe? E é um território nosso ali de BH. É tapete vermelho, maravilhoso. E, de repente, eu, maybe, me vi pisando naquele lugar. E o que foi bacana com o meu trabalho de atriz, de atuação, né? E isso mostra como que a gente, eu falo a gente, o povo preto, nós de pele negra, como que a gente consegue dominar um território, um espaço que até então, na nossa cabeça, era tipo, não, aquele lugar é proibido para você. Você, enquanto pessoa de pele negra, não pode entrar naquele lugar. Preto ali não entra. Vocês estão me entendendo? Então, assim, o Ditadura, dentre outros vários pontos, ele trouxe esse ponto bacana para a gente refletir mesmo, sabe? Falar, gente, eu, maybe, enquanto atriz negra, quem estiver assistindo o filme, olhar aquele espaço com uma outra leitura. Você diz, nossa, aquele lugar, Automóvel Clube, que é tido como o lugar da classe dominante, né, dos poderosos, eu posso entrar naquele lugar me pertence, sabe? Então, essas são uma das alegorias que foram tecidas, né? A gente cresce com esse imaginário de um lugar proibido para mim. Não, o lugar está ali. É questão de ótica também, de postura mesmo, né? De eu ter consciência de que aquele lugar eu posso transitar, aquele lugar é meu, entre aspas, né? E eu tenho o direito de ir e vir dentro daquele espaço. É isso, assim, eu acho que, né? Não sei se deu para ir de encontro ao que você me perguntou, mas me despertou para esse lado. Foi perfeito, que isso. Ainda em relação a algumas cenas, né? É muito interessante a forma com uma das barreiras, né? A Ieda aceitar tudo aquilo toda essa proposta muito louca de você tá tendo a possibilidade de ser a primeira pessoa transpigmentada, né? Transpigmentada da sociedade, dessa ascensão, né? E aí, né, uma das barreiras que é colocada é justamente o marido dela, que no momento que a gente acompanha o curto, ele tá doente, ele tá de cama, fica meio... Assim, eu entendo que seria um acidente. eu gosto de momentos assim, principalmente em curtas, em que a gente não sabe o que aconteceu com alguns personagens, com algumas pessoas. Aí, tipo assim, é aquele momento que a gente fica assim, teorizando. Eu já tô aqui, tipo assim, será que ele sofreu um acidente de trabalho e por conta disso, trabalho que ele prestava pros caras roxos, saca? Eu sou muito teorizando nesse sentido, né? E aí, essa barreira que acontece, né, ela é uma barreira, acho que, pra Ieda, né, ela pesa muito no papel da mulher em si, né? Exatamente, isso mesmo, Ricardo, é aquela questão, né, ela tem o desejo dela, mas ao mesmo tempo, ela tá presa ao marido, à condição do marido, até nisto, né?
até que ponto uma mulher ela tem que sufocar os seus desejos em função do outro, no caso, em função do marido, do homem, sabe? Até que ponto ela deixa tudo da vida dela, ela dedicou o tempo todo a vida dela ao marido que está ali preso numa cama, enfermo, né? Ela tem que abrir a mão do desejo dela em função dele ou não, sabe? São questões que a gente tem que trazer para a nossa sociedade hoje, sim. Como que está a condição da mulher hoje em função do outro? Será que ela vai viver em função do outro o tempo todo? E o desejo dela? Entendeu? Então, o ditador, ele levanta isso de uma maneira muito sutil também, né? Ele está ali na cama, tanto que ele quase assim, ele não fala, ele se comunica através do olhar, mas a gente sente que ele exerce um poder muito forte sobre aquela mulher, sabe? Tem um desejo quase que ele é subconsciente, uma dominação sobre essa mulher, que o Ditadura Roxa, ele traz isso assim, opa, peraí, acho que é um toque assim, mulher, acorda, como é que tá aí a sua vida ao lado dessa pessoa, ou desse alguém aí, né, como que tá, eu gosto disso, que o Ditadura Roxa, ele brinca com essas sutilezas de uma maneira muito séria, né, eu falo que literalmente ele dá uma cutucada na mulher por esse lado aí, que é uma cena que eu gosto muito de ver também, quando ela tá subindo a ladeira, empurrando a bicicleta com os pãezinhos que ela vende, com o bolo, e tem toda aquela visão do Lagoinha, do nosso bairro maravilhoso aqui de BH, e assim, puxa, ela passa por esses conflitos e ao mesmo tempo, quando ela tem o poder, ela fica meio que assim, opa, eu faço ou não faço, eu passo para o lado de lá, eu abro mão, ainda tem a cunhada dela, que ela vai buscar na cunhada um conforto, né? Uma ajuda mesmo para aquele dilema. E a cunhada dela disse, puxa vida, olha o que você está fazendo com a sua vida. Ou seja, e é uma outra mulher que está ali, né? A gente espera que, poxa, vai lá, se joga. Não, a outra mulher, a figura da outra mulher ainda planta mais uma dúvida, vai ser, puxa vida, mulher, o que você está fazendo da sua vida? Então eu acho que o Ditadura, neste momento, ele vem dar uma cutucada mesmo, sabe? Não importa qual vai ser a decisão dela, mas assim, ele dá uma cutucada, opa, peraí, e o seu desejo, onde é que fica? Acorda para o seu desejo também, independente de quem esteja do seu lado. Eu acho que eu rezo muito nessa cartilha, né? Às vezes o não para o outro é um sim para você. Né? Tem sim esse companheirismo, essa coisa, mas será que vale a pena às vezes você sufocar o seu desejo em função do outro? Né? E eu falo isso na pele, na condição de mulher mesmo, sabe? Será que vale a pena eu, enquanto mulher, ao lado dessa pessoa, até que ponto está sendo saudável, agradável, até que ponto eu devo sufocar o meu desejo em função do outro? Né? Mas o Ditadura Roxa, ele dá essa cutucada mesmo, sabe? Eu acho bacana do jeito que o Matheus, enquanto diretor, conseguiu conduzir assim, para dar uma chacoalhada mesmo, né, nessas pessoas que estão aí vivendo nessa condição. Meio interessante você falar sobre essa cena com a cunhada, né? Que é uma cena bem engraçada, na minha opinião, porque começa com uma conversa meio inocente. Acho que a própria cunhada não quer falar sobre a Mega Sena, né? Aí ela solta Ai, você acha que eu não vi, Ieda? Tá assistindo os jornais e tal. Eu também queria ganhar o prêmio. Aí logo em seguida ela, o que você tá fazendo com a sua vida? Uai, você não queria ganhar, agora você tá julgando quem ganhou. É contraditório, né? Assim, por aí a gente vê que a cunhada, ela também, ela queria estar no lugar da Ieda, mas né, ela não podia, então ela jogou para outra, poxa, mas o que você está fazendo com sua vida? Peraí, né, meu irmão te deu tudo, olha só, o próprio pensamento meio que machista dominado, né? Você ficou meu irmão e agora você quer largar tudo, jogar tudo pro alto, mas ao mesmo tempo eu percebo que ela queria ter ganho de prêmio, ela queria estar no lugar da Ieda, sabe? Né? Começou com uma conversa bem sutil mesmo, né? Falei assim,
Aí, passei ali para olhar um cabelo, arrumar a unha e tal, mas aproveitando, né? Queria, tadinha, ela toda inocente, né? Eu queria que você me ajudasse, você pode ficar lá em casa. E a cunhada dela joga balde de água fria, né? E ainda nesse espaço dessa alegoria, né, teve um ponto muito interessante ali, que eu acho que, eu não sei o quanto você consegue dialogar sobre, né, mas pensando você no momento de atuação e quando você viu o curta finalizado, com a edição, com tudo mais, né, como que você... Qual foi a visão... Porque eu acho que rola isso, né? Quando a gente está fazendo um projeto assim, principalmente audiovisual, a gente tem uma ideia de como ele vai ficar, mas quando chega o resultado pronto do curta e tudo mais, quando é exibido, a gente olha e fala, a gente gravou isso, a gente fez isso mesmo? Não lembro dessas coisas. Nossa, Ricardo, é isso mesmo, viu? Porque, assim, eu venho da minha história de teatro, né? Então, teatro é muito que, assim, é instantâneo ali. Agora, o audiovisual, no cinema, não. Você grava a cena final, às vezes primeiro, depois você vai para o início e você volta. Então, na minha cabeça, eu ficava assim, putz, aonde que isso vai dar? Eu só tinha certeza de uma coisa, eu confiava e confio muito no trabalho do Matheus e da equipe. Então, eu ficava muito tranquila, assim, que eu sou muito perfeccionista nesse sentido. Não é questão de, não é chatice, é pelo trabalho mesmo, tanto que terminava um set de filmagem, eu nem gostava muito de ver nada de foto, ou via uma outra coisa, assim, eu meio ficava de gente, eu não gosto, tanto que o pessoal que trabalha comigo já sabe, a Maybe não gosta de ver logo depois que ela faz, porque eu começo a apontar, a colocar pontos, críticas ali, assim, e às vezes isso acaba interferindo no decorrer do meu trabalho enquanto atuação mesmo, né? Mas eu só dialogo com a Matheus, no caso, Matheus, olha, é isso, não é, tal. Mas quando eu vi pela primeira vez Ditadura finalizado e tudo mais, eu fiquei assim, é isso que você falou, nossa, eu fiz isso, nossa, como que, sabe, é um outro universo, assim, gente, como que eles conseguiram, como que eu consegui, não menosprezando o trabalho da equipe, mas assim, que não dá para imaginar, a gente imagina, mas eu não imaginar que ia chegar nesse resultado tão bacana e tão, ao mesmo tempo, para mim foi surreal, foi lúdico. Eu falo que o Ditadura Roxa, ele consegue reunir o lúdico, o real, o abstrato, e ele dialoga, assim, tranquilamente com o que a gente está vivendo hoje, que o filme ele foi a gente estou logo no início da pandemia, então quando veio o lockdown, a pandemia, a gente já estava pronto para ver o filme e ir no mercado, na praça, e aí tivemos que esperar um bom tempo. E mesmo assim, hoje, ainda assistindo, ele dialoga tranquilamente, ele vai do ponto do indivíduo até o coletivo, eu costumo falar. Sabe? Então, eu confesso que eu não imaginava que fosse chegar no resultado assim. Eu acredito, falei assim, nossa, bacana, mas não dá para imaginar. Assim, eu fiquei muito impactada, até pelo visual mesmo do filme, a animação. Então, quando eu vi a animação, eu falei assim, gente, que ótimo, que eu gosto muito de animação também, né? Então, eu fiquei muito impactada mesmo. Eu fiquei assim, nossa, eu falei assim, eu fiz isso. Aí depois eu fiquei falando assim, nossa, na cabeça do Matheus, como que ele conseguiu desenvolver isso dentro da cabeça, porque era muito bacana que às vezes terminava a filmagem, a gente discutiu alguma coisa, mas assim, vida que segue, cada um para sua casa e tal, ele ia, né, e às vezes eu sentia que o dia tinha sido intenso, a filmagem tinha sido intensa, alguma coisa estava pegando, mas uma coisa que eu sempre achei bacana, eu nunca consegui ver isso no Matheus, assim, ele nunca deixou isso passar para a equipe, sabe? Às vezes o bicho pegando, pau quebrando lá, e ele ali, sabe, calmo, conduzia. Eu costumo falar que mesmo para ele chegar para mim e falar assim, Maybe, não é isso? Você fez isso assim, mas não é isso. Ele tem um jeito todo especial de falar, ele sabia se comunicar comigo, eu entendia. Assim, não é isso que ele tá planejando, que ele tá almejando para essa cena. Aí ô Matheus, eu tô pensando nisso. Maybe, sabe? Então, assim, eu não imaginava, eu fiquei muito impactada com o resultado do Ditadura Roxa, em todos os sentidos,
em todos os sentidos mesmo, por ser uma equipe grande também, tinha uma harmonia, uma sintonia muito bacana entre a equipe, de mim para a equipe, da equipe comigo, e então eu fiquei muito impactada no bom sentido, e eu te falo, até hoje assistindo, porque quanto mais eu assisto Ditadura, mais eu descubro pontos ali que me pegam, sempre me pega em algum ponto. E agora, né, já puxando assim um pouquinho de caráter de produção, né, realmente. Quanto tempo durou? Você falou que durou em média uns 2 meses ali, né, desde quando você entrou na produção até... Um pouco mais, até mais, mas assim, mais ou menos que eu me lembro foi puxado. Uhum. E aí vocês já conseguiram, pelo menos você assim, participando, né, vendo alguns desses resultados, ver a interação em alguns festivais, tiveram algumas respostas, a sua atuação também, é claro. Sim, com certeza. Olha, para te falar a verdade, foram N festivais, Brasil e fora do Brasil, viu? Foi muito assim, eu te falo, impactante. Por fim, eu já não estava conseguindo acompanhar. Eu falei assim, gente, festival, Londres, estou no festival, aí aqui no Brasil, nossa, N lugares, hein? São Paulo, ganhei prêmio como melhor atriz de média-metragem, coisa que eu fiquei assim, como assim? Então, eu percebo que o Ditadura, agora ele está tendo um trânsito muito bacana, ele consegue transitar festivais dentro e fora do Brasil, e está tendo uma aceitação muito bacana no sentido que ele levanta questionamentos, sabe? O Ditadura Roxa, a cada exibição, a cada festival que ele participa, ele traz esses questionamentos que vão se aprofundando cada vez mais e que vão de encontro às nossas questões contemporâneas, assim, da nossa sociedade. Isso que é bacana. Então, por aí eu percebo que ele está tendo uma aceitação muito bacana desde quando ele começou aí nessa caminhada, nessa jornada de distribuição. E aí, né, agora é uma pergunta que eu queria meio que tirar aí, né, de algum lugar. Eu acho que todo o trabalho que a gente produz tem algumas coisas dos locais da onde a gente está, da onde a gente faz, mais, né? Além, é claro, do visual incrível, você mesmo citou aquela cena que sobe uma ladeira e, tipo, tá o visual de toda a cidade, né? Mas o que eu queria, assim, meio que saber ali, né, por cima, era o quanto o Ditadura Roxa também tem alguma coisa relacionada à cena aí de BH, ao espaço de BH, os espaços racializados também e tudo mais. Eu lembro que você acabou citando o Motoclube como um espaço que você via de longe e entrou lá com uma atriz, né? Mas e o filme completo, né? A alegoria que ele traz e tudo mais. Bacana, Ricardo, ótimo esse questionamento. Ditadura Roxa, ele foi todo assim, a locação dele basicamente foi no bairro Lagoinha. Lagoinha é um bairro assim, super bacana daqui de BH, que está sendo consumido está sendo destruído pela questão comercial mesmo, os imóveis antigos estão desaparecendo, e é um bairro tradicional de Belo Horizonte. Eu mesma fui conhecer mais Lagoinha pelo Ditadura, porque até então Lagoinha ele é bem próximo ao centro de BH, sabe? Você vai a pé de Lagoinha para o centro, e ele está sendo engolido pela questão imobiliária mesmo, sabe? E o Ditadura Roxa, ele traz esse olhar para o Lagoinha que muitos não sabem ou perderam, né? E tem questão do IAP também, IAP super tradicional, assim. Eu nunca tinha entrado no conjunto IAPI, eu só passava de ônibus, e eu descobri que ali dentro é cidade. E olha que bacana você, enquanto morador, você poder ver o seu lugar, o seu espaço, a sua casa numa tela, sendo super valorizado, né? Mesma coisa com o bairro Lagoinha. Muitas pessoas que assistiram, que vão assistir o Ditadura, vão se identificar com um espaço ali do Lagoinha, né? E eu acho bacana isso que o Matheus trouxe de trazer
o Lagoinha para a tela para valorizar o espaço, tá? Assim, olha, vamos valorizar o lugar onde a gente vive, esse espaço é nosso, vamos cuidar mais da nossa rua, vamos cuidar mais do espaço que eu habito. Não é só questão comercial que tem que estar envolvido, mas a questão de como é que eu cuido do lugar onde eu vivo, sabe? Acho que tem muito disso, essa questão de cuidar do espaço que eu habito, que lugar é esse que eu habito, e ao mesmo tempo também jogando o olhar para o automóvel clube, que lugar é esse que será que eu, enquanto morador desse espaço, eu não tenho direito de frequentá-lo? Ou tenho? Se tenho, por que eu não estou sabendo que ali eu posso entrar? Porque tem sempre aquela postura de alguém na porta, né? Assim, olha, aqui não é lugar para você, sabe? Aqui você que está passando aí, aqui não é o seu espaço. Não, muito pelo contrário. A gente tem que saber se apropriar do que é nosso, sim. E o Ditadura Roxa, em relação à locação, ele traz esse pensamento. Olha, esse lugar me pertence, né? E eu quero uma fatia desse bolo também. Então tem esse olhar muito bacana, muito cuidadoso a direção do rolê, de trazer esse cuidado do olhar, cuidar do espaço que eu habito mesmo, né? Que é a região do Lagoinha. Eu acho que eu respondo a sua pergunta nesse sentido que, independente de onde seja, sabe, gente, cuidar do lugar onde a gente vive. Acho que é isso, é cuidar do lugar onde eu estou, onde eu habito. Para mim e para o outro. Muito forte isso. E agora sim, né? Aquela parte meio chata, né? Cinema é caro, envolve muito dinheiro e tudo mais. E aí, não sei o quanto disso você sabe, né? Que esse já é um critério de produção, mas sabe dizer se rolou algum incentivo financeiro para produção e tudo mais? Olha, até onde eu sei, foi tudo colaboração, vaquinha, nada de apoio, assim, sabe? Tudo vaquinha mesmo, a galera, assim, festa, acho que é rifa de algumas coisas, mas não teve nenhum apoio, assim, posso te falar, até onde eu sei, não teve apoio de fora de edital, financeiro, não, tudo foi assim, foi na raça da galera mesmo. Raça mesmo e colaboração das pessoas, entendeu? Parcerias, Automóvel Clube, lá, locação, foi parceria de um dos integrantes da equipe, o pai, que tinha um amigo que era sócio, que conseguiu, tudo assim, amigo do amigo que consegue uma parceria, entendeu? E foi tudo na parceria mesmo, o que eu posso te dizer, né, a nível de produção, para mim, enquanto atriz, participando deste trabalho, o que eles puderam, eles fizeram para me dar o apoio necessário para a atuação. Isso é inegável mesmo, me deram todo o suporte para que eu pudesse realizar de maneira plausível este trabalho, mas, meu querido, em relação a apoio assim de fora, é aquilo que todos nós sabemos, vamos dar as mãos e vamos juntos, porque se a gente for esperar de quem pode fazer algo, deveria, nossa, vou te contar, viu? Mas é isso, enfim. E foi bacana provar que, olha, somos capazes sim, de realizar um trabalho de qualidade, bom, o audiovisual está aí, tem muita gente competente, sabe? Tem muita gente competente aí, somos capazes sim de realizar. Se fizemos isso sem o devido apoio, imagina quando se tem um apoio bacana, legal, o que não vem aí? Atenção, pessoas. Quem quiser financiar aí um curto, uma continuação de Ditadura Roxa, alguma coisa nesse sentido. Opa! Ótimo, estamos aí todos. E, por favor, no geral, vamos incentivar o nosso audiovisual.
vamos dar mais abertura para a pessoa preta, para o homem preto, para a mulher preta, para o trans preto, vamos abrir alas que estamos indo aí, e vamos reconfortar quem já está aí também, né? Porque eu não posso esquecer de jeito nenhum dos que vieram antes de mim, dos pretos e das pretas que vieram antes de mim, né? Que deram muito murro em ponta de faca para eu chegar aqui hoje e estar falando para você aí que está do outro lado. Exato. Tipo assim, eu sou muito admiradora, né, do cinema mineiro, tipo, acompanho filmes de plástico, né, que tem o André Novaes à frente. É uma garotada não, gente, é uma galera que tá há muito tempo aí, né, fazendo cinema negro. E eu gosto muito mesmo, assim, da dinâmica mineira, da galera negra que faz cinema na região. E aí, quando eu assisti o Ditadura Roxa, eu vi o Russo ali contracenando com você na cena do baile, do boteco, né? Ah! É porque o Russo tá no temporário também, né? Que ele atua com a Grace passou. E aí eu falei, nossa, deixa eu pesquisar aqui a Maybe, né? Deixa eu ver a filmografia, né? Porque eu gostei tanto da tua atuação, eu achei tão impressionante, assim, eu falei, cara, quero ver os outros curtas que tem da Maybe aí rolando. E aí, isso é uma dúvida, né, que eu fiquei assim, se você já fez outros curtas, eu vi que você tem toda uma carreira no teatro aí em Minas e tal, e aí eu tive a expectativa de achar outros curtas, e aí, enquanto você está falando, isso é uma dúvida, viu, Maybe, se você puder responder se você fez. E aí, em relação essa coisa também do Ditadura Roxa ser sem financiamento, achei impressionante. Imagina se tivesse, então, né, assim, em nível de efeitos especiais e tudo mais, porque já cumpriu a meta ali, né? E, enfim, e é um filme universitário, né, que já começa com PUC Minas ali no início. E eu fico pensando que é o jeito da galera negra conseguir currículo, né? A gente começa na colaboração mesmo, assim, todo mundo dando apoio, esporte que pode, correndo atrás de né, algum incentivo financeiro ou qualquer outra coisa, água, alimentação. E a gente acaba fazendo essa correria para conseguir ter um currículo aí para a gente poder conseguir abrir outras portas, né? Enfim, é uma dinâmica que não é só de Minas. Aqui em Mato Grosso é assim com a gente, do Coletivo Pariterê, eu acho que do Brasil inteiro. Quem é negro, né, homens negros, mulheres negras, LGBTQIA+, negros, são pessoas que fazem um outro tipo de correria para conseguir se inserir. Mas minha dúvida é, você fez mais algum curta já? Juliana, o Ditadura Roxa foi o meu segundo curta. Eu comecei, na verdade, com o Jaísa, que também foi um trabalho de conclusão de curso da galera da PUC. Por que eu cheguei até lá? É isso que você falou. Eu estava meio que assim, já começando a namorar o cinema, de certa forma. Eu queria ampliar mais, sabe? Assim, não, agora eu já cheguei até aqui com o teatro, e agora eu vou agora trabalhar o audiovisual. Só que é aquilo, eu não tinha nada. Eu falei assim, peraí, quem é você? Eu chegava no meio, pelo menos aqui, quem é Maybe? Qual que é o seu trabalho? Eu falei, gente, eu estou começando agora. Aí eu pensei, bom, eu tenho que achar pessoas me conhecerem. E comecei a procurar os cast, pensei, eu vou para a galera que estuda cinema, eu vou meio que nessa parceria mesmo. Olha, eu sou atriz de teatro, estou começando agora, eu quero aprender a atuar no audiovisual, e estou aqui me colocando à disposição, é tudo que eu quero. Mas eu falei assim, olha, não estou aqui para brincar de fazer cineminha, não. O negócio é assim, vambora. E aí, olha, você vê como são as coisas. Aí, numa semana, eu lembro que caiu no meu e-mail um casting para o Jaísa. Fui fazer o teste, e aí eu passei. Eu nem acreditei. Falei assim, nossa, aí pensei, não, é isso mesmo. E depois o Jaísa, o Matheus estava escrevendo já o roteiro do Ditadura, aí indicaram o pessoal do Jaísa, que é o João, que era o diretor, e me indicou pro Ditadura Roxa, olha, tem a Maybe e tal, aí... Né, eles me procuraram, meio que assim, sabiam que me queriam, só que eu não sabia, de certa forma. E o Ditadura, então, ele meio que assim, descortinou um universo mesmo. Começou com o Jaísa,
E o Ditadura foi assim, eu me assusto até, foi assim, com esse boom, como que o Ditadura, ele trouxe assim, uma visibilidade para o meu trabalho de atriz, que a galera, nossa, mas você já atuou cinema, mas qual que e quantos cursos, gente, é o meu segundo trabalho, assim, então eu tô meio que assim, eu tô aprendendo agora, não é possível, não, eu tô aprendendo, e eu falo, sabe, e depois disso, só que eu já fiz, que tem uns 7. Aí eu participei de uns 7 trabalhos de conclusão de curso. Tudo essa galera veio e falou assim, Maybe, você faz, ó. Falei assim, Maybe, conclusão de curso. Assim, olha, meu único problema é agenda. Porque às vezes chegou um momento que eu estava estudando 3 roteiros ao mesmo tempo. Gente, loucura. Adoro, que isso para mim, enquanto exercício de atuação, eu achei ótimo. Muito bom. Pessoal, o meu problema é a agenda, porque começa a trombar a filmagem, mas quanto a isso, sintam-se à vontade. E é assim que eu venho trabalhando até hoje, sabe, Juliana? Sabe, pintou o trabalho, Maybe, você tem disponibilidade? Tem, porque eu encaro isso muito como um aprendizado. Cada roteiro, para mim, é um aprendizado. Mesmo porque eu não vou ter tempo, às vezes nem grana, para fazer uma oficina com uma pessoa, um bambam mental, que é de outra cidade, tempo também, que eu tenho meu trabalho, sou servidora pública também na área de educação, então, às vezes, não dá para conciliar. Então, eu vou buscando brechas por aí. Então, eu venho compondo o meu currículo dessa forma. E aí, até um recado que eu deixo para a galera mesmo, que está começando, que está no mercado. Olha, parceria, se joguem. Eu, para mim, tenho o quê? A melhor forma para eu aprender é me juntar à galera que está estudando, porque a galera que está estudando se joga mesmo, vão experimentar mesmo. Se a gente tem essa visão de, olha, eu quero experimentar, eu quero me testar, o melhor lugar é me juntar a essa galera. E eu falei com eles, olha, enquanto vocês me quiserem, eu tô aí com vocês, entendeu? Então, Ditadura foi meu segundo trabalho, assim, no audiovisual mesmo, assim, sabe? E é isso que você falou, ele não teve um financiamento, não foi edital nem nada, tudo é parceria, e eu acredito muito nessas parcerias. O Ditadura Roxa, acho que deu muito certo também por causa das grandes parcerias que o Matheus e a produção conseguiram estabelecer. E outra coisa é a harmonia, a sintonia de linguagem da equipe. Né? Então é isso, assim, o meu currículo eu venho e já estou com outros roteiros, estudando outros roteiros aí, vem coisa boa aí, tá? E aí, com o Matheus, eu consegui também, tô falando aqui agora, assim, meio que de primeira mão, quase, que eu estou com o meu filme, eu dirigindo, nunca pensei que seria aqui. breve vocês vão ter notícias, eu coloquei ele como diretor, porque ele, assim, né? Mas eu falei assim, não, quem está dirigindo é você, mas não, nós dois. E foi um filme todo gravado de celular, e na época da pandemia, que eu fiquei um tempo com meu pai, não por causa da pandemia, por causa de outras coisas, mas eu fiquei uns 15 a 20 dias com ele, internado, se dormindo, literalmente morando no hospital. E aí eu pensei, puxa, o que eu vou fazer desse momento? Aquela coisa de ator, criador, né? Artista, criador. Eu tenho um material aqui que eu quero transformar numa obra artística para levar para outras pessoas, mas como? Aí eu comecei a registrar, fui registrando as imagens, e um belo dia eu cheguei para Matheus, eu tenho essas imagens, eu quero transformar isso aqui num trabalho artístico, não é só memórias. E aí ele viu, falou assim, meio top demais. E aí já estamos aí com esse trabalho, breve vocês vão ter notícias, entendeu? E é assim, descobrir as oportunidades que o momento traz para a gente. Eu agora estou muito nesse momento, assim, o Ditadura Roxa, para mim, está sendo meu cartão de visitas para outros trabalhos. Então, eu venho de uma trajetória do teatro, que agora eu estou mesmo, assim, bebendo na fonte do audiovisual mesmo. É isso, assim. Eu tô na expectativa, viu, Meire? Eu vou esperar para a segunda edição do festival, eu não quero menos. Por favor, vocês vão ter notícia. Eu também estou muito ansiosa para ver como que esse curta vai atravessar as pessoas assim, tá? Podem ter certeza que vocês estão na minha listinha. Uma atuação que eu prazer de assistir, assim. Enfim. Ótimo. Vamos finalizando.
Olá, aqui é o Ricardo do Futuro. Desculpa interromper o podcast, mas é que eu precisava introduzir algumas falas do Matheus Moura, o diretor do curta Ditadura Roxa. A gente tinha tentado gravar, mas por uma série de questões quanto à internet, logística e outras funções, a gravação não pôde se realizar. Mas ele mandou algumas mensagens de áudio que eu vou colocar a seguir. Então manda bala, Matheus. Olá, eu sou Matheus Moura, sou roteirista e diretor do filme Ditadura Roxa. O curta-metragem Ditadura Roxa foi um projeto de conclusão de curso da graduação de Comunicação Social com especialização em Cinema e Audiovisual da PUC Minas. Foi TCC meu, do Charles Mascarenhas, que foi produtor do filme, e do Davi Cândido, que foi diretor de som. E a ideia do filme surgiu de uma conversa de bar, na verdade, com outra pessoa, João Paulo, que acabou fazendo a edição do filme. E veio a partir de uma investigação que eu estava tendo sobre colorismo racial. E, enfim, nessa ideia dessa investigação, dessa pesquisa, eu estava com o objetivo de fazer uma dissertação para a conclusão desse curso, mas com o tempo veio vindo assim a ideia de ficcionalizar um pouco essa pesquisa, e aí com isso a ideia também de criar uma distopia, assim, uma sociedade que enfim, que levasse um pouco desses problemas que são bem contemporâneos e bem realistas, mas de uma maneira quase que fabulática, assim, de uma maneira que trouxesse também algumas referências como da literatura, como realismo fantástico latino-americano, de Murilo Rubião, José J. Veiga, Isabel Allende, e assim, assim a gente foi construindo um pouco do filme. Foi um processo bem horizontal, assim, porque como era um trabalho que, apesar de eu estar roteirizando, como era um trabalho que abrigava muitas pessoas e muito diversas, assim, acabou que foi um processo que muita gente acabou participando, assim, não só na escritura do roteiro, mas também no processo de produção, de maneira geral, na finalização do filme também. Sinto que é um filme que recebeu muitas mãos, assim. E isso é bem legal porque, como a gente gravou logo antes da pandemia, eu sinto que foi um trabalho que todo mundo se doou muito, assim. E logo depois a gente passou por um momento que a gente ficou, enfim, sem ter muita perspectiva de voltar a gravar e tal. Então vinha um pouco desse retrogosto desse trabalho, assim, que foi muito especial para mim e acredito também para todas essas pessoas. Desde que a gente começou, porque na verdade a ideia do filme e a ideia desse conceito de maneira geral, dessa pesquisa, vieram em tempos diferentes, assim, mas acredito que desde o momento em que foi decidido, assim, gravar um filme que trouxesse um pouco dessa bipartição, dessa polarização dessa sociedade, assim, de uma maneira bem impressa mesmo, assim, né, nessa narrativa, até a gente finalizar o curta, eu acredito que durou um ano, quase um ano certo, assim, talvez um pouquinho mais, um ano e pouco, creio, porque a gente teve uma primeira fase, né, que foram os 6 primeiros meses que enfim, foram muito para uma pré-produção. A gente realizou o filme com financiamento coletivo, então também teve essa parte de arrecadação. E os outros 6 meses foram destinados a gravar e para a primeira parte da finalização. Então, que foi a versão que a gente apresentou na banca. Depois a gente teve mais alguns meses que a gente conseguiu afinar algumas coisas na finalização, democratizar também o filme com
nas questões de acessibilidade e tudo. Então, é mais ou menos esse tempo, assim, de 12 a 16 meses, assim, desde do nascimento da ideia até sua finalização completa. E a ideia da alegoria surgiu muito a partir dessa investigação sobre duas questões, assim, que são algumas das que o filme abriga, né, que vem desde a questão do racismo estrutural até a questão do colorismo racial, que a ideia foi estampar, assim, essa diferença social e que no Brasil também está atrelada à racial, por meio da cor da pele, de uma maneira que abrigasse todas as matizes, todos os fenótipos de quem se autodeclara uma pessoa negra no Brasil. Então, a partir daí a gente abraçou, assim, toda a questão social de quem é diminuído socialmente, assim, pela estrutura, né? E esse contraste a gente pintou tentando trazer primeiro com as pessoas verdes, assim, uma questão ligada à natureza, a um certo tipo de uma sensação mais cálida mesmo, e as pessoas com o rosto roxo, nessa ideia de uma distância que o roxo costuma trazer, assim, né, que a gente costuma sentir, por também não ver o roxo na natureza, por ser uma cor que alude mais à fantasia e tal. Então, o conceito, assim, explicando de uma maneira mais direta, veio disso, e também por conta do contraste que as duas cores têm, assim. E o convite para a Maybe foi muito interessante, porque na PUC, essa escola onde o filme foi produzido, a Maybe já havia feito outro filme chamado Jaísa, e desde que eu assisti nesse filme, eu pensei em trabalhar com ela. Então, enquanto essa ideia era meio que gestada, meio que desenvolvida, assim, a personagem Ieda quase que foi escrita pra Maybe, assim, na verdade. Então a gente abriu um processo de casting, mas eu já tinha, assim, o papel endereçado a ela, só que a gente tava esperando pelo convite dela, assim, e tem até uma história engraçada que a Maybe não estava em Belo Horizonte para fazer um cast presencial. Ela estava em um outro projeto no interior, assim, de Minas, e ela me confessou depois, assim, que ela tava, tipo, um pouco ocupada, assim, que, tipo, enfim, que ela não tava muito disponível, assim, para se envolver com a história e com o tempo que o curta meio que precisaria dela, assim, né? Então, ela disse que fez o casting, assim, sem saber se ia passar e tal, e não tava, assim, enfim, endereçando muita energia a isso, porque era uma coisa que ela, enfim, não tava se sentindo disponível no momento. Mas acabou que ela fez, assim, gravou um vídeo e foi incrível mesmo e tal. E depois a gente foi só se conectando, e ela foi cada vez mais dando vida à personagem. E trabalhar com a Maybe é incrível, assim, porque além de atriz, ela é uma artista muito completa, assim, então é uma pessoa que somou muito à história, assim, né? Não só trazendo suas vivências para a personagem, mas também de maneira geral, assim. Foi um trabalho que possibilitou também a gente fazer alguns outros juntos. Acabou que depois do Ditadura, a Maybe também atuou num curta que a gente gravou, que agora está em finalização, que chama A Noite Todos os Gatos São Pardos. E eu acabei produzindo e editando um filme que é a estreia da Maybe na direção, que se chama Nunca Pensei Que Seria Assim. Os dois curtas estão para estrear em 2022. E foi incrível, assim, porque além de uma parceira de trabalho e tudo, de uma profissional que eu admiro, eu realmente sinto, assim, que fiz uma amiga.
E a ideia das vozes para os roxos, assim, eu tava com uma inquietação porque ainda nessa ideia de tentar trazer um pouco desse espaço entre essas duas classes dentro dessa distopia que a gente criou, eu sempre observei, assim, que eu acho que a linguagem é uma coisa que costuma afastar muito a gente, assim, né? Seja pelas tribos sociais que existem, né, dentro de uma sociedade, ou enfim, fazendo uma análise mais rasa até, existe uma linguagem que é dita, assim, por uma classe mais burguesa, uma classe, tipo, mais abastada e tudo, que acabam afastando um pouco, assim, né, tipo, outras pessoas, né, que acabam por não acessar muitos lugares, assim, por conta dessa diferença que está presente na oralidade. Então, a ideia era criar um tipo de linguagem que os personagens roxos falassem, que, claro, de qualquer maneira, eles iam conseguir se comunicar com os personagens verdes, mas os verdes, por falarem um idioma claro, um idioma sem essa distorção, geraria, tipo, uma empatia natural, assim, com quem está assistindo, e os roxos esse afastamento que por serem legendados, assim, traria esse ruído nessa comunicação com quem está como espectador do filme. Então, a ideia surgiu disso, e esse efeito de reverberação e distorção, que se assemelha muito como a dos golfinhos, assim, também foi numa tentativa de uma coisa que é um pouco aguda, no sentido de incomodar, mas também como se estivesse no fundo do mar, assim, como uma coisa também que é um pouco melancólica, assim, que ressoa e tudo, que sona, né? E enfim, e também contribui um pouco para algumas outras metáforas aquáticas, assim, porque eu sempre enxerguei essa narrativa como uma personagem que está entrando numa água, assim, né? Que no início, quando ela começa a mergulhar, é um mergulho, é um mundo de descoberta e tudo, mas quando ela tá nesse terreno estranho e vai cada vez mais profundo, começa a virar um afogamento, assim, ela começa a entrar numa realidade que não é dela e enfim. E acho que essa voz que se assemelha dos golfinhos é mais um desses dispositivos, assim, que contribui um pouco nessa questão sensorial, assim, do filme. Ainda nessa ideia também de afastamento e tudo. Olha, eu vou ter que falar que a gente tá chegando no nosso teto de horário demarcado pra gente gravar. Que tristeza. Mas eu gostaria muito de agradecer, Maybe e Juliana, por estar aqui, pra gente trocar essa ideia, realmente. Quando eu pensei no festival, eu queria muito, além da gente dialogar da gente ver os curtas, né, dialogar diretamente com os curtas, mas também a gente falar com as pessoas por trás deles, que estão na produção, com as pessoas que estão na atuação, que estão em cena e tudo mais, justamente para a gente ver todo esse lado maior que tem além da história que é contada, né? É claro que a gente consegue ver, mas por trás tem muita coisa e o feeling, né, que a gente tem é outro. Então, muito obrigado. Se tiver mais algum recado em relação ao curto, em relação a qualquer outra coisa, fica à vontade, o espaço é seu. Ai, adoro, eu quero mais tempo com vocês, mas você... Não, isso aqui foi só o iniciozinho, bater mais papo com vocês, mas eu quero agradecer muito a organização do festival, Capivaras Trancadas, né? Adorei, adoro. Agradecer, dizer que eu estou muito feliz em poder dar essa contribuição, né, para as pessoas em relação ao Ditadura Roxa. Quem não assistiu, assista, por favor. Eu acho que
que o curta ele fala muito do indivíduo e do coletivo também. Mostra um pouco aqui da nossa cidade de BH, né? Quem quiser, sinta-se à vontade, uma hora vem aqui conhecer, passear pela Lagoinha, vai ser um prazer enorme. E dizer que eu estou à disposição, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, não esquecendo de que apoiem a nossa cultura no geral. Eu falo cultura no geral, todas as linguagens. Eu acredito muito na arte, na cultura como transformadora, como cutucar mesmo, sabe? Fazer a gente abrir os olhos para o que está acontecendo no momento. É um momento agora que estamos todos fragilizados com tudo que está acontecendo, mas não é um momento para a gente desistir, é um momento da gente resistir, sabe? Eu costumo falar que a gente é igual uma palmeira, assim, a gente enverga, mas não quebra, sabe? Acredito muito nisso, é o meu recado, assim, que eu quero deixar para todos vocês que estão ouvindo este programa agora. E vida longa aos nossos desejos, aos nossos anseios, à nossa cultura do Brasil, quiçá do universo. Beijos e abraços. Também aqui eu já deixo aberta, assim, que caso o Ditadura Roxa precise entrar em algum outro festival, é só entrar em contato com a gente. Eu sei que quando algum curso estiver em exibição, tem festival que barra, porque whatever, né? Eu também não entendo muito bem por quê. Então, o Ditadura Roxa está disponível no canal do YouTube Capivaras Trancadas por um período de 2 meses. Mas, se necessário, por conta de festivais, é só entrar em contato, a gente tira ele do ar sem problema algum. Novamente agradecendo aí. Novamente agradecendo. Muito obrigado aí por essa uma horinha de conversa, né? Obrigado, Juliana, por estar aqui, ouvindo a gente, participando também. E a gente se vê no próximo. Acompanhe o festival e siga a gente nas redes sociais. E não se esqueça, os curtas estão tendo votação popular. Então, se você gostou de Ditadura Roxa ou de outro curta que está no festival, não esqueça de votar. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio. E também no @ do nosso Instagram. É isso, até o próximo episódio. Beijos! Beijos. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.